Em relação ao escravidão e a cultura do estupro, eu gostaria de mencionar a obra literária da escritora negra caribenha Michelle Cliff. Em seu romance A Bem, ela representa essa violência sexual do colonizador contra a mulher escravizada, né, em que o estupro contínuo da personagem aponta para a busca do colonizador de exercer o poder masculino branco. Né? E sobre essa questão também da violência sexual, gostaria de mencionar também os trabalhos da antropóloga Rita Segato, que mostra que o estupro não pode ser pensado a partir de uma perspectiva instrumentalista, em que o motivo do abuso é considerado satisfação de necessidade sexual. Né? Para ela, trata-se de uma violência por meios sexuais que focaliza o poder. Né? Então, em relação à série americana, Os 13 Razões, Os 13 Porquês, a gente pode ver como essa representação da cumplicidade, da parceria, uma aliança entre os homens, né, entre os meninos da escola, como abusam sistematicamente as meninas de forma física e psicoemocional, né? A perseguição psicológica violenta da protagonista, né, na primeira temporada, e que acaba se suicidando, né, em relação a isso, em relação à violência sexual sofrida. Então, a gente pode ver a representação na série também das piadinhas machistas, né, que não são levadas a sério por professores, né, mas que provocam danos profundos para a condição psicoemocional, né, das meninas. Os meninos que do grupinho dessa parceria são os jogadores de esporte, são meninos brancos, negros, asiáticos, ricos e pobres, né? E ganham certa fama e verba para a escola, e em função disso são protegidos, louvados, se tornam intocáveis, em detrimento dos grupos mais fragilizados, né? Outros meninos, os meninos que são marginalizados nesse contexto, né? Os meninos que sofrem o bullying e as meninas também. Então, no pano de fundo, né, do louvor, há um louvor constante, um enaltecimento, uma homenagem dos meninos jogadores desse grupinho, né? E nesse pano de fundo de todo esse louvor tem uma série de mulheres abusadas por eles, né? Que se escondem nos corredores, né? Sempre com o sentimento de serem ou de estarem ameaçadas, de sentirem que estão em perigo, né? E elas acabam se silenciando. A gente vê que o capitão do time, né, que é o líder desse grupinho, que é o estuprador, ele recebe proteção dos meninos que são abaixo dele, né? E Rita, voltando à antropóloga, né, ela chama a nossa atenção para a maneira para a maneira pela qual as mulheres são posicionadas em relação aos homens, né? Em que seu corpo, o corpo das mulheres é visto, injustamente visto como uma espécie de tributo, né? Que a antropóloga utiliza essa palavra, tributo, por meio do qual o masculino heterossexual sente que pode ganhar o poder, né? A partir do abuso do corpo feminino. Então, o estuprador na série é um menino branco, heterossexual, de família rica. Ele é o líder do grupo, né? E ele é o mais protegido, é protegido pelos companheiros que são posicionados abaixo dele, né? A gente vê questão de classe, raça, em que o menino negro desse grupo não participa da mesma forma da prática da masculinidade hegemônica. Esse menino, assim como o menino asiático, assim como o menino branco pobre, eles têm que se esforçar 10 vezes mais para receberem
né, os privilégios. Então, a forma como cada um participa nessa broderagem, né, e como atua em geral na escola, é diferente, né, dependendo de sua subjetividade. Então, enquanto o estuprador branco rico sempre teve todos os privilégios, ou sempre detém o poder, todas as portas, tem todas as portas abertas, os demais colegas, o branco pobre e os não brancos, têm de se esforçar muito mais para conseguirem direitos e privilégios. A gente vê nessa representação na série a escola como se fosse um microcosmo representativo de muitas sociedades que se dizem ser democráticas, mas que protegem homens abusivos. Exatamente. E aí eu queria fazer ainda na série, fazer um comentário, porque nós temos lá 3 situações de estupro. Nós temos o estupro da Hannah Baker, que era uma menina moderna, era uma menina que estava de uma forma, né, se colocando como mulher, de uma forma vista como diferenciada, né? E o estupro da Hannah parece um estupro punitivo, né? Por aquele comportamento que, de certa forma, é considerado um tanto quanto inadequado. A Hannah comete suicídio porque ela não consegue falar sobre aquilo, ela não consegue dialogar, ela não consegue expressar a sua dor, aquilo que ela está vivendo, que ela está passando. A Jéssica, tem um estupro da Jéssica, né, a Jéssica Davis, que ela já conversa, ela procura um grupo de apoio, né, e ela conversa sobre aquilo, mas o estupro da Jéssica, ele remete também a uma ideia equivocada e que muitas narrativas, muitas histórias, como por exemplo que o Bill trouxe essa história, né, da mulher violentada, estuprada, que se torna uma mulher forte. Então, uma narrativa um tanto quanto equivocada, que mostra a mulher que foi violentada, e aí a gente pode usar os 2 aspectos de ser violentada, né? Violentada fisicamente, como no estupro, ou violentada nos seus processos, e aí ela renasce como uma fênix, uma mulher forte, e que é uma ideia equivocada, né? E depois nós temos o estupro do Tyler Dunn, que é um menino e que é estuprado com um cabo de vassoura, e que vem corroborar para essa ideia de que o estupro não é uma prática sexual, não é um desejo sexual, mas é uma prática que envolve o pensar esse corpo, né? Esse corpo como um corpo objetificado, esse corpo como um corpo subalterno, esse corpo como um corpo que deve ser punido, né? Punido porque foi transgressor de alguma forma. Mas o caso da série de estupros, e o estupro principal da personagem que se suicida, ele começa com a série de violações, né? Nós temos a intimidade da Hannah violada pelas fotos, né? A imagem que foi capturada, que circulou, que foi compartilhada, que é um processo que se reproduz, essa dinâmica se reproduz nos nossos contextos, né? Antes mesmo de uma violência brutal contra o corpo, nós temos pequenas microviolências, né, que vão se compartilhando. E nesse aspecto do compadrio, né, e da questão da broderagem, nós vemos, por exemplo, na série, que o conselheiro, né, que é o Kevin Potter, que deveria ser o conselheiro educacional, ele é a última instância
que vai ser buscada e ele desacredita a fala da vítima, né? E aí nós vemos em muitas situações do nosso cotidiano a justiça no momento local e naquele momento inicial, né, da denúncia, desqualificando a fala da vítima, e depois, noutras instâncias, em instâncias superiores, como, por exemplo, a justiça que manda bloquear o Instagram, ou a justiça que determina que o processo tenha que seguir em silêncio, de forma sigilosa, e que não permite a transparência. Mas eu quero aproveitar também para fazer uma conexão com o que a pesquisadora Teresa de Lauretis fala sobre tecnologia de gênero. Como é importante nós pensarmos que a internet, a mídia, a publicidade, a televisão, com as suas novelas, com seus seriados, como elas funcionam, a música, como elas funcionam como tecnologias de gênero, ou seja, elas trabalham essa ideia do corpo, dos corpos, né? Estabelecendo lugares para eles, dimensionando esses papéis de gênero. Então, para a mulher, muitas vezes a mulher aparece como um objeto de desejo a ser consumido. Se nós observarmos, por exemplo, na publicidade, nós vamos ver que a mulher ela vende cerveja, ela vende carne, né? Ela vende na publicidade carro, ela vende programa de turismo, uma ligação muito próxima, por exemplo, ao turismo sexual. Então, o corpo da mulher é utilizado quase sempre como um objeto desejável, um objeto de consumo, um objeto a ser possuído. E esse objeto ele tem uma forma, e esse objeto tem uma cor, e esse objeto tem contornos, e esse objeto tem um externo muito bem definido, né? E muito bem definido dentro da sociedade patriarcal. E as mulheres, elas acabam oscilando aí nessa disputa desses privilégios, oscilando entre ser o objeto de desejo, ou seja, o objeto aceito, ou ficam relegadas a um contexto de submissão e de sofrimento, às vezes sem poder encontrar a sua subjetividade. Enquanto o papel do homem é sempre o papel daquele que deve ser conquistado, daquele que será o troféu, daquele que é o ponto alto de toda a conquista. Além do sofrimento daquele que é preterido, porque não se encaixa dentro do papel que foi atribuído por essas tecnologias, também há sofrimento por parte daqueles que tentam se enquadrar num padrão quase impossível. E nessa disputa entre querer estar dentro de um padrão e sofrer porque não se encontra num padrão, a única vantagem, quem leva vantagem nessa disputa única é o homem. E tem uma questão que eu considero também muito séria. Se todas essas ferramentas são tecnologia de gênero, nós podemos pensar que a pornografia tem sido uma tecnologia de gênero utilizada como pedagogia sexual. Cada vez mais cedo, as nossas crianças, os nossos jovens têm acesso aos vídeos, a filmes pornográficos. E nesses filmes, nessas produções, o corpo da mulher é sempre um lugar objetificado. Então, se uma criança, se um jovem começa a assistir muito cedo esse material, ter acesso a esse material, ele vai construir uma subjetividade a respeito da sexualidade que leva-o a entender que o corpo da mulher é um corpo que pode tudo, é um corpo que suporta tudo, é um corpo que deve ser subordinado, subjugado, humilhado, porque
porque são assim que os enredos são contados. Por outro lado, a menina vai construir a sua subjetividade sexual acreditando que dar prazer e ser feliz sexualmente é se submeter a todos os caprichos de um homem. Então, veja que nós temos aí um grande problema, porque a difusão desse material é muito intensa, né, dentro das nossas casas. E, por outro lado, nós temos uma escola que é proibida de discutir questões de gênero, que é proibida de discutir sexualidade. Muitas famílias que acreditam, porque tem uma estrutura patriarcal, que a forma de aprender mesmo sexualidade é em contato com material pornográfico. E esse material pornográfico, ele vai gerar essas situações de violência. Veja que a pornografia, ela reproduz a cultura do estupro. E de uma forma muito sutil, de uma forma muito ficcional, porque a mulher que está sendo na tela, no filme, na ficção, ela está sendo sofrendo aquela violência por um ou mais parceiros, ela demonstra prazer com aquilo. Então, é uma inverdade que tem sido contada e que tem formado a sexualidade de meninos e meninas. E a gente não tem parado para pensar nisso, as famílias não têm discutido isso, a escola não tem discutido essa tecnologia, não tem pensado sobre essa tecnologia, mas já existem fóruns, né, debatendo a violência dentro da pornografia. Então, é preciso que nós possamos empoderar, né, assentar as nossas meninas no seu centro de poder, para que elas possam se reconhecer, construir a sua subjetividade de maneira saudável, que elas possam, de fato, exercer a sororidade. Veja que faltou sororidade no caso da Mari Ferrer, como faltou sororidade no caso, né, dos nossos antepassadas, das sinhazinhas, em relação às mulheres negras. Por quê? Porque havia ali o desfrute de um privilégio. Amigas da Mari Ferrer não atenderam aos pedidos de socorro que ela mandou por mensagens, né? Porque estavam usufruindo do poder, né, porque estavam usufruindo do privilégio de participar de um jantar, de um momento especial. Então, é preciso que essas questões sejam discutidas, para que a gente possa compartilhar sororidade e não dororidade, né? Inclusive, dororidade é um termo que a Conceição Evaristo ela traz e se refere exclusivamente a mulheres negras. Como nós compartilhamos as nossas dores. E talvez esse processo de dororidade nos eduque, né? Tenha nos educado, esteja nos educando a reagir de maneira diferenciada a essa instituição patriarcal que nos quer no lugar de objetos. Sim, Adelaide, e eu gostaria de enfatizar a importância de uma educação sexual por profissionais, né, para os jovens. É preciso incluir nos currículos, né, de escolas as questões de gênero, né? Essas questões precisam ser discutidas no espaço da escola, né? A questão da estrutura patriarcal, a questão da tecnologia, das tecnologias de gênero, entre vários outros tópicos e temas que são importantes para a educação dos jovens, né? Que muitas vezes vão para os relacionamentos, né? Como pessoas mal preparadas e acabam se dando mal e causando sofrimento para o outro também. Então, essa é a nossa conversa de hoje. Espero que tenham gostado. Obrigado por nos assistir. Compartilhe, comente, se inscreva no canal, ative o sininho para receber novas conversas nossas. Até logo.